É, Boa noite, pessoal. A gente deu um tempinho para começar aqui a palestra, a gente já vai dar início. Ah, Boa noite a todos e a todas. Continuando as atividades do 16º Colóquio de Educação da Biologia, temos o prazer de trazer duas palestras. A primeira, intitulada Inserção Escolar de Adolescentes sem Pós-Medida, Preconceitos, Intolerância e Exclusão, com o professor Dr. Benjamin Campos Silva, e a segunda, intitulada A Mediação de Monitores em Zoológico, Análise de Caso, ministrado pelo professor Dr. Marcelo Pereira e pela professora Bruna Ferreira. Gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores que colaboraram com a realização deste evento. A FUNEP, Veritas Biotecnologia Laboratorial, PET Distribuidora, Iluminar Materiais Elétricos e Marina Cabeleira e Laboratório Biominerais e Fundo Unesp. Avisamos aos participantes que, para escreverem as perguntas no chat, pois o mediador irá recolher as questões a serem apresentadas no final da palestra. Pedimos que os ouvintes desliguem as câmeras e os microfones durante a palestra e avisamos que, no final, antes da sessão de perguntas, disponibilizaremos o link com o formulário que deverá ser preenchido para o controle de presenças. Para adquirir o certificado, os participantes devem ter, no mínimo, 3 presenças no total de 5 listas de chamadas. E, por último, haverá um sorteio da camiseta do 16º Civil. Então, pedimos que fiquem até o final com a gente. Comecemos, então, com a primeira palestra, que durará por volta de 50 minutos, para que, nos últimos 30, depois de 50, a gente vai abrir para as perguntas e para o debate. Portanto, farei uma breve descrição do currículo do palestrante, professor Dr. Benjamin Campos Silva. Bacharel em História, 2001, pela Unesp Franca, pós-graduação em Sociologia, Stricto Sensu UFSCar. Também possui experiência como agente educacional na unidade de internação Sérgio Vieira de Mello, no Complexo Tauapé, em São Paulo, 2006. Como agente educacional, é diretor do Núcleo de Atendimento Integrado NAI, no Casa de São Carlos, 2006-2012, e como diretor da unidade no Centro de Semi-Liberdade de Araraquara, 2013-2017. Bem-vindo, professor Benjamin. Passo a palavra para o senhor. Fique à vontade. Oi, estão me ouvindo? Sim. Bom, boa noite a todas, né? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite para poder contribuir um pouco com as discussões, né, do 16º Colóquio de Biologia da Unesp. Eu também sou um unespiano, isso me traz bastante alegria, né, poder compartilhar com vocês. Eu vou falar um pouco sobre as dificuldades de inserção dos adolescentes egressos do sistema socioeducativo na escola, mas antes eu quero até contextualizar e passar para vocês um pouco também o que é a Fundação Casa, onde eu trabalho já há quase 15 anos, né, é uma autarquia, uma fundação do Estado que bastante antiga, antiga FEBEM, mas a partir de 2003, né, as novas gestões foram fazendo algumas reformações importantes para adequar a execução da medida na forma que já preconizava o ECA desde 1991. Aí se transformou na Fundação Casa e nós conseguimos dar uma estruturada em toda a política, uma melhor estruturada na política de atendimento socioeducativo. Também vou contextualizar a nossa regional e os dois estudos, né, que eu vou apresentar para vocês, alguns dados de São Carlos e Araraquara. A Fundação Casa executa as medidas restritivas de liberdade. No PowerPoint eu vou explicar um pouco disso para vocês, né? Nós trabalhamos com adolescente que é acusado de um ato infracional, ou seja, né, alguma atitude compatível com o crime previsto na legislação brasileira, e esse adolescente é encaminhado para a Fundação Casa, no primeiro momento, na internação provisória, e depois, se o juiz aplicar uma medida, também vou, né, destacar um pouco essas medidas. Dentro da Fundação Casa, o único direito que esse adolescente perde temporariamente é o direito de ir e vir. Né? Ou seja, ele vai ficar restrito à liberdade dele por um tempo, segundo, né, o que determina o ECA, no máximo 3 anos,
mas trabalhamos com alguns princípios também, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o princípio da brevidade. Dificilmente o adolescente vai ficar um tempo maior que um ano, mas nós temos que preparar esse jovem para voltar à vida, e uma das atuações nossas, né, na medida socioeducativa é reorganizar a vida e a trajetória desse adolescente num curto espaço de tempo, né? Estou dizendo um curto espaço de tempo, porque o adolescente chega na nossa mão, ou seja, para a Fundação Casa, em uma das unidades, ele já está fora da escola há um tempo, né? Os que estão na escola estão com uma defasagem muito grande na relação seriação e aprendizado, ou seja, o domínio de conteúdo compatível com a série dele. E nós sabemos desse problema estrutural da educação brasileira, né? E não é diferente no estado de São Paulo, que pesa o fato também de ser adolescentes que não recebem no seio da própria família incentivos, né? Para poder acreditar que a escola é um espaço de transformação social, a escola a educação é uma forma que eles têm de superar aquela dificuldade estrutural da família. Geralmente eles não acreditam nisso. Se a família não acredita, na hora que o adolescente chega, nós temos que trabalhar isso com ele, reconceituar a escola para ele, né? Ainda lidamos com outros problemas associados a essa, aliás, que são também responsáveis por essa defasagem escolar, que é o problema da drogadição, né? O uso muito precoce de substâncias psicoativas, em alguns casos com dependência grave, né? Vários adolescentes com transtornos psiquiátricos, talvez em função também do uso precoce, mas também da sua própria organização familiar, ou seja, problemas de saúde mental. Nós lidamos com isso. E como voltar com esse adolescente para a escola, né? Eu já vou entrar no PowerPoint e para ter uma fala mais estruturada, vocês vão acompanhar. Então, eu vou passar um pouco dessa trajetória na Fundação Casa, desse período que ele fica, e o trabalho que nós fazemos para retornar com esse adolescente para o ensino formal regular na comunidade dele, que é uma dificuldade que acho que é o tema central que eu queria debater com vocês após a minha apresentação. Só um minutinho que eu vou baixar aqui o meu PowerPoint. O Gabriel me ensinou e eu acho que eu vou lidar bem com isso aqui, viu, Gabriel? Se tiver alguma dificuldade, você fique à vontade de me ajudar. Oi? Estamos a posto. Já apareceu? Tá ok. Já apareceu para vocês aí? Ainda não, professor. A tela apareceu para vocês? Não, ainda não. Não? Agora apareceu. Tá, Isso, então o título: Preconceitos, Panoramas e Perspectivas no Acesso ao Ensino Formal Adolescente de Araraquara e São Carlos em situação de pós-medida de internação. Bom, a Fundação Casa, ela lida, né, nós recebemos no primeiro momento o adolescente em internação provisória. Lembrar que internação provisória não é medida, tá? Medida socioeducativa. Ela está previsto detenção no flagrante de ato infracional, se é um ato que justifica, ou seja, dado a gravidade, o juiz pode determinar de imediato a internação provisória, que dura no máximo 45 dias. O Poder Judiciário tem para poder aplicar alguma medida. Eu só abri um parênteses que eu não coloquei aqui na minha apresentação as medidas em meio aberto, até porque não é o foco da nossa discussão. Porque está previsto também no ECA a aplicação de medidas em meio aberto, que é a medida de liberdade assistida, de prestação de serviço comunitário, ou simplesmente uma advertência, e todas essas medidas também pressupõem um processo judicial. Passando os 45 dias, então o juiz pode aplicar uma dessas medidas, tanto em meio aberto quanto as medidas em meio fechado, que é a medida de seminário numa unidade em Araraquara, por 4 anos, né? Uma medida de internação,
Tá aí, eu cito os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, de 1990, que acaba de fazer 30 anos, para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse mês tivemos vários eventos, né? O artigo 122, que é a medida de internação, que essa sim é a medida, né, de privação de liberdade. E no descumprimento de alguma medida em meio aberto, o juiz pode aplicar uma internação-sanção. Essa é a única medida que tem a previsão de tempo, né, de tempo. O juiz pode determinar 20 dias, 30 dias, 60 dias, no máximo 90 dias. Tanto a medida de semi-liberdade quanto a de internação, ela não tem, o juiz não aplica um tempo previsto. O juiz determina a medida e o desenvolvimento do adolescente na medida que vai, né, determinar tanto a extinção ou a progressão para uma medida em meio aberto. Essas medidas são executadas pela Fundação Casa. Bom, aqui na regional nós temos alguns centros, né? Quando estou falando regional, estou falando na região de Ribeirão Preto, porque a Fundação Casa ela é uma instituição, né, que nós trabalhamos no estado inteiro, mas na região de Ribeirão Preto nós temos, né, na cidade de São Carlos, Araraquara, Franca, Sertãozinho, Batatais, Ribeirão Preto, Taquaritinga, temos vários centros, entre eles o Centro de Atendimento Inicial. Atualmente eu sou o diretor do Núcleo de Atendimento Integrado de São Carlos, que é a porta de entrada, né? Aí nós temos 3 centros de internação provisória, um Araraquara, um em Ribeirão Preto, e junto com o atendimento inicial em Franca. Temos os centros de internação, que é onde os adolescentes vão ficar por mais tempo, né? Araraquara, Batatais, Ribeirão Preto, são vários centros, São Carlos, Sertãozinho e Taquaritinga. E temos também na região 2 centros de semi-liberdade. Eu vou só dar uma pincelada do que é a semi-liberdade. O juiz aplica a medida, o adolescente ele vai para a unidade, mas ele exerce todas as funções, né, dele, da medida, nos espaços da comunidade, nos serviços públicos. Praticamente ele vai para o centro só para dormir. 2 centros de internação, não. O adolescente vai ficar preso, sem a liberdade, com a liberdade dele restrita, e as atividades são desenvolvidas dentro das unidades. Então, essa é a diferença entre o centro de internação e o centro de semi-liberdade. Da mesma forma, a internação provisória, todas as atividades são desenvolvidas dentro da unidade. Nos atendimentos iniciais, nós não temos atividades, tá? O adolescente vai ficar no máximo 2 dias, que é o prazo máximo, né? Aliás, no máximo até 5 dias, mas geralmente em 2 dias já está sendo encaminhado para o centro de internação provisória. Quando eu falo atividades, nós estamos falando de ensino formal, nós estamos falando de educação profissionalizante, atividade de arte e cultura, esporte, lazer, atendimento à saúde, né? Toda a dinâmica do adolescente ela é desenvolvida através de um plano individual de atendimento, que é o PIA do adolescente, dentro da unidade. Esse PIA na semi-liberdade, ele também existe, mas o adolescente, como eu já disse, vai desenvolver no ambiente externo da unidade. É bom lembrar, né, a gente vive num momento aí de muitas pessoas se arvorando, né, no direito de julgar, um momento perigoso, onde acha, né, um discurso político muito perigoso sobre a supressão de direitos, no caso do adolescente ou, né, do cidadão que comete algum crime, mas nós vamos ver que na Constituição Federal esses direitos, né, todos os direitos estão garantidos, e o artigo 227 é muito claro. E aqui não está dizendo só para o adolescente ou a criança, né, no caso do adolescente, que não comete ato infracional. É para todos os adolescentes. Portanto, eu fiz questão de buscar o artigo 227 da Constituição, e entre os direitos que estão preconizados lá, eu fiz também questão de colocar em negrito a educação, e com absoluta prioridade. Nós vamos falar um pouco mais disso. Aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, no seu artigo 3º, né, criança e adolescente goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana.
E aí reforça no seu artigo 4º, é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, também com absoluta prioridade, a ativação do direito referente à vida, saúde, alimentação, educação e por aí vai, todos os direitos, né, que garantem dignidade. Em momento algum, a lei brasileira vai dizer que o adolescente que comete ato infracional perde esses direitos. Né? Nenhuma criança, artigo 5º, né, e adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação ou exploração. Eu também fui lá buscar o artigo 5º, porque a hora que a gente vê o que algumas escolas fazem ainda, né, em criar dificuldade, sem egresso do sistema socioeducativo, que já cumpriu a sua medida, ou seja, ele já foi penalizado com a perda da liberdade, ainda nós temos o problema de inserção desse jovem, desse adolescente jovem, no ensino formal. E o artigo 6º também, ainda, do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os direitos e deveres coletivos, nem a condição de pessoa. Por que está dizendo isso? Porque nós não podemos concluir, nem a medicina conclui isso, de que o adolescente já formou todo o seu juízo de valor. Né? Ele está em processo. É por isso que a lei, né, determina a prioridade na garantia de direitos. Né? Ainda no Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, também muito bem discricionado a lei brasileira, né? E para que nós não negligenciamos de forma alguma, apesar disso acontecer recorrentemente, os direitos da criança e adolescente, e no nosso caso, o adolescente que se atribui à prática de ato infracional, né? E em relação à educação, ainda o ECA vai especificar, é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente ensino fundamental obrigatório gratuito, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria, né? A progressiva extensão da obrigatoriedade, a gratuidade do ensino médio, atendimento de creche, acesso aos níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um, oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do adolescente trabalhador, e atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, né, como transporte, alimentação, assistência e saúde. O acesso ao ensino ele é obrigatório, ou seja, uma família ou um município, né, um estado que não garante esse acesso podem ser penalizados, né, isso aí depois lá na frente o ECA vai trabalhar, os casos de negligência. E existe também orientações do ECA, né, sobre que tipo de atendimento o adolescente deve ter caso ele não tenha garantido o seu direito à escola, ao ensino regular. Né? Então, se envolve o Conselho Tutelar, Ministério Público, envolve toda a judicialização desse direito, mas acho que antes disso é o que nós estamos tentando fazer, é a articulação dessa rede, inclusive Fundação Casa, para que esses direitos sejam plenamente garantidos, independentemente da condição processual do adolescente. Vou avançar mais um pouco. Bom, dentro da Fundação Casa, nós temos 2 projetos específicos para adolescentes que chegam. No Centro de Internação Provisória, aquele que eu já disse para vocês, o adolescente vai ficar até 45 dias, é por isso que a medida, ela não é uma medida, é uma internação provisória. Esse período de 45 dias, o juiz, o Poder Judiciário tem que determinar alguma medida, ou caso não seja de aplicação de medida, liberar o adolescente. Esse adolescente ele vai ficar numa das nossas unidades de internação provisória no estado, no nosso caso aqui, Ribeirão Preto, Araraquara, Franca, na nossa região. Então, nós temos um projeto que chama Projeto Explorando o Currículo. Esse adolescente ele é ativado a matrícula dele, ele vai para uma sala multisseriada, ou seja, né, independente da série dele, e esse projeto ele vai trabalhar, além dos temas
né, da grade curricular prevista nos parâmetros curriculares, vamos trabalhar de forma transversais outros temas, e o projeto permite isso, né? Um projeto que vai colocar questões ambientais, questões de direitos, relações de trabalho, além da educação formal. Esse adolescente, esse período que ele fica, ele tem garantido ao final a sua rematrícula na escola, ou seja, período de 45 dias, a sua rematrícula e o retorno à última série que ele frequentou antes de dar entrada na Fundação Casa. E é lógico que é também feito, nós fazemos avaliação, né, da condição pedagógica desses garotos. Nós temos, logo no início, a entrevista que é feita com o adolescente e depois a busca ativa de informações, seja nos sistemas do Estado ou na própria diretoria de ensino, sobre a situação escolar daquele jovem. Quando ele parou de estudar, né? Ou se ele parou, se ele está matriculado, quando ele deixou, que tipo de intervenção foi feita com esse jovem? De repente, esse jovem já passou por avaliação psiquiátrica, esse adolescente já passou por avaliações psicopedagógicas. Nós precisamos ter essas informações para saber em que nível do projeto Explorando o Currículo inserir e qual o encaminhamento dá após os 45 dias. E, infelizmente, via de regra, a maioria dos adolescentes que passam pelas internações provisórias, eles são encaminhados para as medidas de internação, e aí é outro projeto que nós vamos discutir mais à frente. Ainda no projeto Explorando o Currículo, nós inserimos os adolescentes que recebem a medida de internação sanção, é aquela internação quando o adolescente descumpre alguma determinação judicial em liberdade. Ele também é inserido nesse projeto Explorando o Currículo. Nos centros de internação, nós temos o projeto Revitalizando a Trajetória Escolar. Aí os alunos nós já temos identificado, né, principalmente se ele passou pelas nossas provisórias, qual a série, né, qual o nível que ele está no ensino formal, e aí ele é inserido também em níveis de acordo com a seriação dele. Esse projeto ele é constituído em parceria também com a Secretaria de Estado de Educação, né? Os professores, assim como lá no projeto, no PEC, são professores do Estado, né? São professores de uma escola da rede pública estadual, designada pela Diretoria Regional de Ensino, e esse professor passa por uma capacitação para lidar com os adolescentes, né, com essa modalidade, com esses dois projetos dentro dos centros da Fundação Casa. No momento da entrada do adolescente, nós fazemos a entrevista pedagógica, né, geralmente são os servidores do setor pedagógico, inclusive a minha função original no setor pedagógico é agente educacional, né, e aí, os registros, né, escolares não são feitos instrumentais da Fundação Casa, e sim instrumentais da própria escola vinculadora. É uma escola que vai matricular ou ativar a matrícula desse aluno, né? Esse período da internação provisória, o registro do aluno ele é ativado, e isso garante, no caso dele retornar sem ir para a internação, que ele seja transferido para a escola que ele frequentou na sua vida pregressa, né? E esse período é computado como dias letivos para o adolescente. Bom, se caso o adolescente não tem, e às vezes nós costumamos receber, é raro, mas adolescente que não tem passagem para a escola, o próprio sistema vai gerar o seu registro acadêmico. Nos centros de internação também o procedimento é muito parecido, mas aí nós vamos ativar a matrícula de fato do adolescente. Também pela escola vinculadora, isso está tudo regulamentado na resolução conjunta da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo junto à Fundação Casa, né? E, evidentemente, as demais documentações do adolescente, se ele não tem, né, ou se perdeu, se não conseguiu segunda via, nós também providenciamos para que seja atendido os critérios de matrícula para matricular aluno da Secretaria de Educação. Bom, vamos avançar. No momento de
encerramento da vida do adolescente, que é a desinternação, né, nós temos algumas tarefas, né? A Fundação Casa tem. Por quê? O adolescente está sob a tutela, né, do Estado, dentro da Fundação Casa, portanto, a sua trajetória escolar ela é responsabilidade também da Fundação Casa. Então, no caso da internação, no centro de internação, nós providenciamos a declaração de transferência, e é bom lembrar, exatamente por causa da estigmatização, que o adolescente vai sair com a sua última matrícula na escola vinculadora, ele não vai sair nenhum documento oficial contínuo da Fundação Casa, por causa do estigma. E aí nós vamos providenciar, bom, dentro dos protocolos com a Secretaria de Educação, né, as nossas resoluções, produzindo esse documento, declaração de transferência, era suficiente que o adolescente tenha a sua matrícula garantida na escola que ele procurar, uma escola, segundo o critério da Secretaria de Educação, mais próximo da sua residência. Mas, né, evidentemente que nós sabemos que não funciona assim, está garantido na lei, né, na Constituição Federal, está garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, é reforçado no ECA. Fundação Casa Secretaria de Educação tem uma série de resoluções conjuntas. E a hora que a família chega, é criada uma série de circunstâncias na escola, ou seja, de argumento ou de dificuldade, que acaba impedindo que esse adolescente, quando ele tem o interesse, ele retorne para o ensino formal. No centro de internação probatória, nós apenas pegamos da escola vinculadora uma declaração, né, de que ele frequentou a escola, desse projeto Explorando o Currículo, e essa declaração serve para justificar as ausências e ele pode retomar a sua vida escolar. Mas também nós encontramos dificuldade. Porque, às vezes, o adolescente, ele é um adolescente que deu problema na escola, na vida pregressa dele. Né? Adolescente com problema comportamental, problema de defasagem de aprendizagem, envolvimento delitivo, isso tudo cria ali no ambiente escolar o estigma, e esse estigma é reforçado quando a ele é aplicado alguma medida que ele venha para a Fundação Casa. Bom, aí, para a efetivação da transferência escolar, as desinternações, elas ocorrem de forma planejada. Não vem um documento do juiz sem que a equipe, né, da unidade onde o adolescente está cumprindo medida saiba, ou tenha pelo menos uma data prevista. Por quê? Porque a maioria das internações elas são fruto dos relatórios que as equipes das unidades fazem desse adolescente, dos relatórios do seu de atendimento. Então, um pouco antes, né, esse relatório ele é cadastrado no sistema, passa por avaliação, né, do promotor de justiça, do defensor público e pela decisão judicial do juiz. Então, isso tem um tempo, né, um prazo, que esse processo vai andar por essas esferas do Poder Judiciário. E isso dá para acompanhar, porque nós temos gestores que têm acesso ao sistema do Poder Judiciário. Então, é previsível a data, ou pelo menos o momento mais próximo que o adolescente pode se liberar. O que a equipe faz? Já entra em contato com a escola, por telefone ou por e-mail, e solicita a vaga do adolescente. Essa solicitação para a transferência. Se a escola tiver dificuldade, nós já temos orientação, né, da própria Secretaria de Educação, nós podemos direcionar a solicitação para o núcleo de gestão da rede escolar de matrícula da diretoria de ensino, que a escola daquele adolescente é subordinada. Após desligado, o adolescente familiar responsável recebe toda a documentação de transferência e são orientados a procurar a escola onde foi garantida a vaga. Né? E nós, né, é uma prática comum, nós temos isso como uma diretriz de informar a direção ou coordenadores pedagógicos que o adolescente ele é um adolescente egresso do sistema socioeducativo, ou seja, da Fundação Casa, mas essa é uma informação que ela tem que ser muito bem trabalhada
E a escola tem que evitar da publicidade dessa informação, porque o adolescente, por mais que as gestões até não criem problema, mas nós temos uma rede aí de professores que lidam diretamente com o adolescente, conhece o adolescente, ou conhece a comunidade que ele vive, sabe da trajetória do adolescente, os problemas começam a aparecer nesse momento da solicitação da vaga, né? Nós disponibilizamos também para o adolescente e a família, né, o contato direto da escola, geralmente com o coordenador pedagógico ou com a direção da escola. E quando o adolescente ele demonstra interesse, entra em contato com a unidade, ou seja, o centro, e fala, olha, não consegui, aí sim nós encaminhamos para a diretoria de ensino. Alguns casos, eu conheci poucas, né, vezes que houve essa necessidade, mas orientamos a família a acionar o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública até o Ministério Público, né? Mas essa judicialização, ou seja, essa imposição judicial da garantia de uma vaga, não vai resolver o problema do adolescente, porque ele vai ficar estigmatizado. E aí, vou entrar... Bom, eu vou passar os dados para vocês, mas depois eu vou entrar nos argumentos que as escolas geralmente utilizam. Né? O ano passado, eu peguei os dados de 2019 de São Carlos, de adolescentes que cumpriram medida socioeducativa, que foram desinternados em São Carlos, vocês vêem um número muito baixo, 19 adolescentes, mas nós tivemos adolescentes que passaram, né, dentro da unidade, ou seja, não foram desinternados em dezembro e continuaram em janeiro de 2020. Portanto, eu estou pegando os dados só dos adolescentes internados de 2019. Em São Carlos, nós temos uma unidade de internação, com capacidade para 64 adolescentes, né? Mas não atende só adolescente de São Carlos. A unidade de São Carlos atende adolescente de várias cidades aqui da região, né? De Ibitinga a Mojimirim, para vocês terem uma ideia. Então, esses dados são só de adolescentes de São Carlos. Nós tivemos, no ano passado, 2 adolescentes que foram desinternados com ensino médio completo, portanto, né, não havia necessidade de encaminhamento. Acho que um deles, inclusive, foi até encaminhado para fazer o Enem, mas não acompanhei o resultado, não entrei nesse dado. 2 adolescentes que estavam no 3º ano do ensino médio, 2 adolescentes no 2º ano do ensino médio, 1 adolescente, mais 2 no 1º ano, 9º ano, 4 adolescentes, 8º ano também ensino fundamental 4, e 1 adolescente do 7º e 1 adolescente do 6º ano. Em Araraquara, eu consegui levantar os dados só de agosto a dezembro. Araraquara é uma unidade maior, né? Também, mas os números são muito parecidos, apesar de ter sido desinternado no 2º semestre em Araraquara, 34 adolescentes, nenhum do ensino médio, 2 adolescentes, aliás, nenhum do ensino médio completo e nenhum do 3º ano. Aí vocês vão ver os números do 2º ano, 10 adolescentes, 1º ano, 13 adolescentes, 9º ano, 6 adolescentes, nenhum do 8º ano, 7º ano, 5 adolescentes, 6º ano, 2, 5º ano, nenhum, e 4º ano do ensino fundamental, 1 adolescente. Eu fiz a apresentação desses números em gráficos, só para a gente ter uma visão, né, sobre o número de adolescentes que são desinternados, tanto de Araraquara quanto São Carlos. São os mesmos números do quadro que eu apresentei acima para vocês. Araraquara, a mesma coisa. Agora, nós tivemos em Araraquara, em São Carlos, 2 adolescentes que foram desinternados, ou seja, e todos eles, porque eu conheço como funciona muito bem, eu fui diretor lá em São Carlos, agente educacional no caso de São Carlos, todos eles, há um envolvimento da equipe para que matrícula desse adolescente, né? Então, dos adolescentes, 19 adolescentes que saíram, sem informação de matrícula, 4 adolescentes, né? A matrícula foi ativada, mas o adolescente não compareceu, 5 adolescentes. E eu vou trabalhar isso um pouco também, esses números de adolescentes que não comparecem. A matrícula ativa e com frequência escolar conferida até o final do ano, 6 adolescentes. Na verdade, esse dado foi levantado para mim
no mês de fevereiro desse ano. 6 adolescentes. E escola e diretoria de ensino não atenderam a solicitação de vaga 2 adolescentes. Então, são esses números que eu apresento no gráfico para vocês. Mas se a gente pegar bem, né, adolescentes que ficaram de fora da escola após a desinternação é a maioria. Nós estamos falando aí de 4, 9, 11, de 19, 11 adolescentes, ou seja, mais de 60% de adolescentes que saíram do sistema socioeducativo em São Carlos e que não deram continuidade na escola por essas razões, né? Sem informação de matrícula, ou seja, se não tem informação de matrícula, a escola... e como é que nós ligamos na escola? O adolescente tal, ele saiu tal dia, ele continua. A pessoa fala, não sei informar sobre a matrícula dele. Ou seja, o adolescente não está na escola. Né? Matrícula ativa e não compareceu. Aí a escola passou essa informação. Por aí vai. E Araraquara não muda muito. A Araraquara só nos passou o número de matrícula ativa os adolescentes, né? E a matrícula ativa com frequência escolar conferida a 22 adolescentes. Esses adolescentes foram matrículas escolares realizadas pela equipe do setor pedagógico. Mesmo assim, matrícula inativa significou o adolescente não compareceu, o adolescente compareceu, mas não retornou à escola, né? Foi de novo para abandono, para evasão escolar. Bom, situações e motivos que contribuem para o não retorno do aluno egresso, né, em pós-medida, ao ensino formal. Primeiro, atraso pregresso na seriação escolar. O adolescente já vem para a gente, né, fora da escola, ele está atrasado, ou seja, ele não está frequentando a escola. Esse adolescente ele vai ter aí 15, 16, 17 anos, se ele está no 4º ano ou no 5º ano, ele vai para uma escola, ele vai ser um garoto grande junto com criança. Isso é um problema, né? Até porque agora a partir de 15 anos, até adolescente com menos de 15 anos, não tem a opção ainda de ir para o EJA, só a partir de 15 anos. A defasagem também de conteúdo, ou seja, às vezes o adolescente está até na série compatível. O adolescente é um aluno de 8º ano, mas ele mal sabe escrever o nome, mesmo tendo passado. Nós já tivemos vários casos, inúmeros casos, né, do adolescente estar lá no 8º, no 9º ano, no 1º ano, né, e ele ter que fazer a alfabetização, ou seja, aprender o básico, que é conhecer as letras e fazer a combinação de letras para formar palavra e frase. Mal sabe escrever o nome. Outra situação, e o adolescente não retorna, se ele já teve vivências também conflituosas na vida pregressa dele na mesma escola. Se é na escola da comunidade, a dificuldade é maior ainda, onde o adolescente mora. A falta de estímulo, né, das famílias, que a maioria tem baixa escolaridade, dificuldades criadas pelas gestões da escola e falta de acompanhamento da rede socioassistência social, do sistema de justiça e da rede de garantias de direito e proteção, como Conselho Tutelar e outros serviços públicos. Quando eu estou falando de sistema de justiça, estou falando de Defensoria Pública e de Ministério Público. Essas famílias não conhecem esse serviço. Aliás, eles só conhecem essa rede de proteção, né, quando o adolescente é apreendido no cometimento do ato infracional. O que as escolas alegam? Isso, eu já passei por isso, né, de ligar na escola, como diretor de uma sociedade, não queremos esse menino aqui. A primeira coisa, a falta de vaga. Foi por isso, inclusive, que a Secretaria de Estado regulamentou, na verdade, nos orienta a procurar diretamente a diretoria, o sistema de controle de vagas da própria diretoria de ensino. Agora, a família não conhece essa estrutura. A escola diz que não tem vaga. Se não tem apoio de da Fundação Casa, né, o que os gestores das escolas sugerem? Família procura vaga em outras escolas da rede, sabendo que esse adolescente não vai ser inserido. Outro argumento das escolas, guardar vaga para inserir o aluno no período novo. Volte na próxima semana. Isso, às vezes é mês de junho, mês de maio, né, final ali do 2º bimestre, as direções costumam falar para o aluno voltar só em agosto, depois das férias de julho. Porque é o argumento, não, vocês
já está matriculado, agora esse aluno não volta. Se o aluno, no primeiro momento que ele sai, que ele vem de uma unidade da Fundação Casa, onde ele está frequentando a escola, né, ele sai, ele é adolescente, se não tiver estímulo, não tiver orientação, não tiver respaldo e acolhimento, ele não vai voltar para a escola. E já vimos casos também, sua matrícula está garantido, mas estamos aguardando liberar vaga em uma das salas ou no noturno, também volte depois, ou seja, na próxima semana, daqui a um mês, daqui a 2 meses, esse aluno não volta. E casos, né, isso aconteceu aqui em São Carlos, aqui, porque você já nos deu muito trabalho, procure seus direitos na justiça. Isso depois do adolescente cumprir 8 meses de medida numa unidade da Fundação Casa. Ainda temos situações que, mesmo por ser obrigado, aceita o aluno, mas faz acordo. Ó, não nos dê trabalho, porque nós passamos de série no final do ano, nas provas de reclassificação acontecem no decorrer do ano. Mas eu preciso ressaltar também que, apesar, né, desse panorama, dessas dificuldades, há gestores e outros comprometidos, sensíveis às condições peculiares dos alunos egressos, né, da Fundação Casa. Mas esses são minoria. Né? Eu coloco ainda como um apontamento, né, quais as saídas. Eu acho que para a gente refletir sobre isso, eu acho que isso está previsto tanto no Plano Nacional de Atendimento Educativo, no Plano Estadual de Atendimento Educativo, os planos municipais de Araraquara e São Carlos, que eu colaborar, também está a instituição dos programas de acompanhamento aos adolescentes egressos, para dar suporte a esse adolescente, famílias, e também à escola. Porque aqui eu não estou nem no julgamento da escola. Eu sou professor, eu sei das dificuldades que nós enfrentamos na escola. Né? Mas precisa desse programa de egresso também dar esse suporte na escola para ter um acompanhamento a esse adolescente. Também capacitação e formação para os profissionais das escolas, para superar estigmas consolidados, né, sobre os adolescentes e outros estigmas que estão aí presentes na nossa cultura. Também suporte das diretorias regionais de ensino das escolas e seus profissionais, ampliar os profissionais mediadores. Eu participei de uma experiência dessa interessante em Araraquara, uma escola vinculadora. Esse profissional mediador, ele ajuda muito na relação dos alunos com os demais colegas e também com os professores. E também a ação fiscalizadora do sistema de justiça e de garantia de direito de proteção, como o Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar e os demais conselhos, né, com participação da sociedade, como o Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal da Assistência. Tá? Eu acho que tem uma outra questão que eu não aprofundei por causa da escassez de dados nossos. Né? Nós temos na Fundação Casa o Comitê Institucional de Direitos Humanos, que lida com a questão étnico-racial, e ele é fruto, inclusive, do nosso Comitê Institucional Quesito Cor, que nós criamos em 2006 e perdurou até 2017, depois foi ampliado para esse Comitê Institucional de Direitos Humanos e Diversidades, né, da Fundação Casa, que faz essa abordagem sobre recortes. Né? E um dos recortes que nós damos atenção internamente é a questão racial. Mas eu não vou nem entrar pela escassez de dados que eu tenho. Mas, só para mostrar para vocês, um panorama geral no Brasil, a última pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE, 2019, né, aponta que 20,2% dos nossos adolescentes, ou seja, dos jovens, né, acima de 14 anos, e a média de idade de adolescentes para a Fundação Casa é 16 anos e meio, abandonaram a escola numa das etapas da educação básica. Ou seja, nesse universo aí estão os nossos jovens que vêm para a Fundação Casa. E aí, desse total de 20,2%, né, 71% são jovens pretos pardos. Eu acho que esse dado ele é altamente revelador, apesar de eu não ter trabalhado especificamente para essa discussão com vocês, mas ele é revelador da situação do Brasil e na nossa região não é diferente. Né? Eu coloquei algumas referências, né, de créditos, vou deixar esse material à disposição para vocês.
E me coloco aí à disposição para responder as questões, tá? Gabriel, agora me ajuda. Professor, é só ir ali embaixo, no canto direito Oi. inferior. Aqui, né? Isto. Aí você clica em Stop Stream. Isto. Aí, deu certo. Isso. Obrigada, professor Benjamin, pela Tô contribuição. A gente agradece muito, foi uma palestra muito maravilhosa. Contribuiu muito aqui para o nosso evento. A gente teve muitas perguntas no chat. Eu vou ler aqui para o senhor. O senhor gostaria que eu fizesse uma por vez ou fizesse bloco de perguntas? Só vou te pedir uma gentileza, não me chame de senhor. Ai, perdão. E eu vou explicar por quê. Porque faz parte da cultura institucional da Fundação Casa chamarem as pessoas de senhor, e eu abomino isso. Quando eu estou falando cultura institucional, não que a diretriz exige isso, mas é da cultura mesmo, social, que está dentro da Fundação Casa. Então, me permita esse protesto aqui com vocês. Mas vamos Então pode chamar lá, de pode. você? Ah, então tá bom. Claro, fica à vontade. Eu acho melhor em bloco de vocês, que eu posso ficar aqui até amanhã, às 5 horas da tarde, mas... Tá, eu vou começar então. A Fabiana deu boa noite para o professor e perguntou: qual o panorama geral do retorno desses jovens à sociedade após saírem da fundação? Ô, Fabiana, assim, nós temos muita dificuldade de traçar, né, de entender, de aprofundar na vida desse jovem. Por quê? Porque nós não temos os programas de egresso. Agora, há um indicativo muito grande quando o jovem ele é desinternado antes dos 18 anos e comete um outro ato infracional, então nós sabemos que esse jovem, né, ele acabou retornando. E esses números, eles variam de região para região, mas é uma porcentagem baixa, uma porcentagem sinceramente baixa, por incrível que pareça. Agora, se o jovem, a partir dos 18 anos, foi desinternado, porque o jovem pode ficar internado até aos 21 anos, no limite de 3 anos. 3 anos. Mas ele sai com 18 anos, aí nós não temos esse controle. Apesar desse trabalho de formiguinha que nós fazemos, de ter um olhar sobre a educação desse jovem, né? Isso por um exercício, um esforço muito grande da Fundação Casa, também da Secretaria de Estado de Educação, por incrível que pareça. Mas nós não temos esse controle, essa informação ainda medida, né? O jovem trabalhou, constitui família, ele parou de infracionar, nós não temos, assim, em termos estatísticos, nós não temos esse dado, a não ser quando o jovem volta, nós sabemos. Até porque é o seguinte, a função da Fundação Casa, estou falando específico da Fundação Casa, é cuidar do jovem no momento que ele está cumprindo a medida socioeducativa, né? E é um período apenas, né, da vida dele. Ele volta para a comunidade, então nós trabalhamos para que as intervenções feitas, elas dêem continuidade, mas aí depende dos serviços, né, disponíveis na comunidade e da capacidade da comunidade, seja escolar, seja do trabalho, seja do esporte, da arte e cultura, educação profissional, acolher esse jovem, né? Evidentemente que temos uma série de iniciativas, nós estamos falando aí no estado de São Paulo, nós somos 142 unidades, né? 142 unidades no estado de São Paulo, que nós conhecemos, mas infelizmente não conseguimos medir isso, dar uma resposta imediata. Fica a sugestão aí, não sei se tem alguém das ciências sociais ou da educação, né? De repente pesquisas, acho que precisa pesquisar isso. Que foge a nossa competência específica. Obrigada, professor. A Fabiana agradeceu agradeceu você aqui no chat
E agora o Júlio, ele tem duas dúvidas para falar. Eu posso falar as duas separadas ou eu falo as duas juntas de uma vez? Não, fala junto. Tá. Acho melhor. Como estão desenvolvidas as atividades nas unidades, sejam elas os centros de interação, núcleos, entre outras unidades que desenvolvem atividades socioeducativas nesse período de pandemia? E a outra questão dele é se você acredita que o quadro funcional lotado nas unidades citadas consegue suprir a demanda regional existente nos municípios de jurisprudências dessas regionais. Há uma constante informação e instrumentalização dos funcionários para atender de forma correta e completa os jovens. Por as duas questões do Júlio. Ô, Júlio, e nesse período de pandemia, acho que houve algumas ações, né, do próprio Poder Judiciário para aqueles casos que era possível em liberdade, isso foi acelerado. Tá? Mas, de qualquer forma, saiu também dentro dessa internação como a gente faz. Os jovens que ficaram, hoje nós estamos com 2.800 vagas ociosas na Fundação Casa. Dos que ficaram ou entraram no período, está funcionando exatamente como deveria estar funcionando na rede pública. Os professores estão produzindo os materiais, as equipes estão desenvolvendo, as equipes das unidades, né, do setor pedagógico, desenvolvem essas atividades, mas assim, o acesso está muito... não é acesso, a dinâmica mudou em função da pandemia. Né? Nas nossas salas, por exemplo, tivemos que aumentar o espaçamento entre os adolescentes. Agora, as unidades estão com pouco adolescentes. Houve alguns provimentos do Poder Judiciário aí para dar uma desafogada, porque a gente já vinha diminuindo a quantidade de adolescentes de 2019, 2020, mas na hora que chega a pandemia, o próprio Judiciário entendeu que aqueles casos que poderia haver progressão, desinternação, isso foi feito. Tá? A Secretaria de Educação reestruturou o funcionamento da mesma forma que está na escola pública, ou seja, os professores estão desenvolvendo atividades, mas as nossas unidades, por exemplo, nós estamos sem acesso a algumas unidades, né? Estamos com algumas experiências já em alguns centros, mas a maioria sem acesso a equipamento e para aula online. Mas isso é um problema geral da instituição, mas as aulas estão sendo com as atividades que os professores estão encaminhando para os alunos, entendeu? Assim está funcionando na rede pública, porque nós temos que pensar, por mais que tenha os dois projetos, mas a escola do Estado funciona lá dentro das unidades, as escolas do Estado. A segunda questão, se a gente for falar hoje em número de adolescentes, né, pensar que nós temos uma capacidade instalada no Estado de 9.800 vagas, nós estamos com 7.000 e poucos adolescentes no Estado inteiro, isso deu aliviada para a equipe. Mas, como todo o serviço público, nós já tivemos momento disso, né? Eu não vou dizer superlotação, porque a lei nem permite a superlotação, mas de trabalhar ali com as unidades cheias, né? E aí eu estou falando, tem unidades que cabe 20 adolescentes, tem unidade que cabe 64, tem unidade que cabe 100, tem unidade que cabe 140 adolescentes. Trabalhamos aí, acho que pelo menos de 2011 que eu acompanhei esses números, até início de 2019, com essa lotação, né, com a ocupação das unidades quase 100%, com algumas variações pontuais. Né? De repente, no recesso, o judiciário diminui um pouco, mas aí aumenta os adolescentes de internação provisória, passa o recesso judiciário, não que não funciona, funciona, mas com uma outra dinâmica, né, o judiciário no período de recesso. Aí vem o julgamento das ações dos adolescentes estão em provisório, mês de fevereiro, dá aquela bombada de meninos, entendeu? É cíclico, hein? É cíclico. Então, assim, hoje eu não posso dizer que há uma superexploração dos servidores, não há uma pressão muito grande para o desenvolvimento das atividades. Quando eu falo de atividades, eu estou falando do ensino formal, educação profissionalizante, né, atividade de arte e cultura, esporte e lazer, as demandas de saúde do adolescente, que algumas são
atendidas da própria unidade, atendimento psicossocial, por aí vai. Tem toda uma agenda multiprofissional de cada adolescente para atender as suas demandas, né, na rotina do dia. Júlio, eu não sei se eu respondi, mas é isso. Obrigada pela essa grande resposta aqui para a gente. Agora a gente tem uma dúvida da Débora. Ela falou assim, professor, sou uma professora de biologia no ensino fundamental e médio de uma escola pública no estado de São Paulo. Na escola onde atuo, principalmente no período do turno, existe muitos alunos que já passaram pela Fundação Casa e estão sendo inseridos. Porém, é muito difícil ganhar a atenção do aluno em relação ao conteúdo de trabalho em sala de aula. Qual a melhor maneira ética e responsável para abordar o discente? Então, Débora, eu acho, primeiro, a escola, infelizmente, para esse adolescente, ela não é um ambiente que o atrai. E nós estamos falando, não é só o adolescente que praticou um ato infracional e foi para a Fundação Casa. Existe um lugar social, né, na sociedade brasileira, onde a escola para o jovem foi, durante muito tempo, o espaço que ele foi complementar a alimentação dele. Ele chega na adolescência, se ele tem outras formas de ajudar na renda familiar, ainda que seja cometendo o ato infracional, a escola para ele vira uma tortura. Né? Ou seja, eu estou tentando fazer uma análise para a gente pra dar pelo menos assim, um panorama, não uma resposta. Então, acho que o caminho, e aí não é um problema do professor que gosta ou que não gosta daquele adolescente, discutir esse modelo de escola que nós temos. Escola pública, né? Com todas as precarizações que existem nessa escola, mas a própria linguagem, né? Eu vivenciei situações recentemente, quando estava na Cena Liberdade, de o boné do menino ser um problema. E se esse moleque de periferia, esse moleque que está nesse lugar, que ele é um ambiente sociocultural, por mais que não seja o nosso, mas precisa ser visto como uma identidade, o boné faz parte do corpo dele, nós sabemos disso. Assim, olha o nível de discussão, eu estou falando de 2 anos atrás, de 2 anos e meio, 3 anos atrás, quando eu estava na Cena Liberdade, era na Araraquara. Às vezes era chamado o educador lá, às vezes diretor de unidade, era chamado porque o menino queria tirar o boné. Eu falei, pô, a metade da escola está com boné, ou seja, o problema não é o boné do garoto, é o garoto ser um garoto que estava em medida, né? Ele tem uma cor, né? E ele tem toda uma simbologia que ele traz através da tatuagem, através do brinco, através que todo mundo na escola tem, mas e por que ele não pode ter? Né? Ele chega, então, na relação dele com a escola é conflituosa. Ou seja, então é preciso repensar esse modelo de escola, não só para esse jovem, mas para essa geração que veio, que tem outras formas de se apresentar, né? E de representar suas próprias vivências, né? A sua cultura, a sua linguagem. A escola proíbe rap, né? A escola proíbe o hip hop. Então, assim, esse jovem vai gostar dessa escola? Então, o desafio está colocado. Acho que, né, na casa nós também temos essa dificuldade, porque, por mais que as diretrizes apontam para entender e conhecer e saber quem é esse jovem, mas nós temos também no nosso corpo funcional os nossos servidores que têm seus preconceitos. E eu não estou falando só do agente, não. Esse que conhece mais o adolescente que qualquer outro servidor. Eu estou falando, às vezes, do professor, do educador, do psicólogo, do assistente social, né, que vê aquilo, como o adolescente chega para a gente parecendo um gibi, como uma coisa do outro mundo. Precisamos discutir muito essa questão do preconceito, né? Precisamos discutir muito a visão que nós temos, né, nós, enquanto sociedade, enquanto educadores, sobre esse perfil de adolescente que nós lidamos. E quem está lá na escola de periferia sabe do que eu estou falando. Sabe exatamente do que eu estou falando. Né? A escola precisa... Não adianta achar que a escola precisa da cidade. O modelo de escola é o mesmo lá da periferia.
Não adianta. Precisamos repensar a escola de acordo com o locus, com o local desse adolescente. Né? Senão o conflito vai existir, e é triste quando vê uma situação onde um adolescente agride um professor, né? Um adolescente agride o outro colega, se ele está no espaço que é para ele aprender, para ele superar os seus limites, superar as dificuldades. Outra coisa é a questão social. Né? Isso está, em relação ao adolescente, ligado ao seu tempo. O tempo do adolescente é diferente. E aí ele vem de um contexto social, de vida precária, de emoções precárias, de família com outras relações diferentes ainda do que é convencionado na sociedade. E se a escola não fizer essa abordagem com ele, essa escola, além de virar um problema, essa escola não cria perspectiva de superação. Esse jovem não vai ver na escola a possibilidade, né, de em 5, 10, 15, 20 anos, ele mudar aquela realidade dele. Ele não vê na escola isso. E chega o traficante lá e fala, filho, você vai ganhar sabe quanto? R$500 por semana, para você só ficar aqui soltando uma pipa e avisar quando a polícia vem. É uma disputa desleal. Né? É desleal, porque os jovens de 14, 15 anos ganham isso e uns ganham até mais. Só para soltar pipa, pensa bem o significado disso. E soprar um apito quando a polícia vir. É simples. Esse jovem já ele é o dono da boca, o dono da boqueira. Porque ele vai ver que aquilo, de imediato, ele tem retorno. Conhecemos jovens que sustentavam a família. E eu não estou fazendo aqui uma defesa do tráfico, não é isso. Mas as respostas que nós temos a essa situação ainda não deu conta de trazer esse jovem para outra realidade que é a nossa e não a deles. Ok? Pode continuar. Perfeito. Que resposta maravilhosa, professor. Muito obrigada. Tem agora uma pergunta da Letícia. Falou, boa noite. Muitos desses alunos vão para o EJA. A EJA em si só já recebe pouquíssima atenção de políticas estatais que visa fomentar essa formação. Super importante essa formação. Como você percebe esse processo educativo do jovem que sai da fundação? Eu já trabalhei com o Censis no Sul e a dificuldade de continuidade dos estudos era bem grande. O que você vislumbra de possibilidades para a melhoria desse sentido? Obrigada. Oi, Letícia, boa noite. Letícia, esse jovem, quando ele é devolvido, né, para a escola, aquilo que eu já falei lá estava apresentando no PowerPoint, ele já vem numa situação ou de atraso escolar, né, ou seja, de abandono. Esse garoto está com 14 anos, 13 anos, 15 anos, ele não vai à escola desde os 10, 11 anos de idade. Né? Ou por outras necessidades, ou por outras imposições. Né? Uma delas, básica, se o adolescente deixa de ir à escola, a mãe não recebe Bolsa Família. É uma vinculação que eu acho necessária, mas isso precisa ser trabalhado na própria escola. Porque só a frequência. Aí esse adolescente chega ao 8º ano, e aí, final de ano, os conselhos não, vamos tirar esse menino daqui. Passa ele porque ele teve presença. E eu não vou nem entrar no mérito das avaliações, porque é um outro debate. Mas a ideia é de ficar livre mais rápido. Até esse moleque, mais adolescente começa a infracionar, vem para a Fundação Casa. Está no 8º ano do ensino fundamental. Ele mal sabe escrever um nome. Então, o que se faz? Eu apresentei lá os argumentos, lá nas situações que as escolas criam. Vamos criar uma situação para botar esse moleque no EJA. Agora, o EJA, ele foi pensado, educação de jovens e adultos, ele foi pensado para correção da trajetória escolar de pessoas que não tiveram a oportunidade de estudar, né, de estar no ensino regular, formal. É para acelerar mesmo o processo de diplomação do jovem. A aprendizagem ela vai ser básica e necessária para ele tocar a vida dele razoavelmente. Aí você pega um adolescente de 17 anos, que está no primeiro ano do ensino médio, mas o menino para a escola, ele é o capeta, o que eles fazem? Vai para o EJA, meu filho. Lá você vai terminar o ensino médio mais rápido. Ou seja, é falta de comprometimento, né?
falta de comprometimento com essa geração e com esses jovens, né? Principalmente quando o jovem ele conseguiu superar a sua dificuldade na infracionalidade, quando esse jovem vislumbra uma perspectiva diferente de vida, né? Diferente da trajetória que o levou até a Fundação Casa, porque não é fácil ficar sem liberdade. Nós lidamos com isso, nós sabemos disso, né? E às vezes as pessoas falam assim, o menino, pô, ele cometeu um crime, vai ficar só 3 anos preso. Aí nós precisamos fazer uma reflexão, aprofundar nisso. Mas na vida de um adolescente, isso é uma eternidade. Porque a percepção de tempo, o imediatismo, né? O processo de formação da formação biológica desse jovem, ele está em fase de crescimento, o cérebro está... A adolescência é um período da nossa vida de muita turbulência, né, de muita transformação. O jovem está preso, porque ele cometeu um ato infracional. Então, o significado da perda da liberdade no jovem, é por isso que a lei estabeleceu o máximo de 3 anos, ela tem um efeito muito maior. E tem um outro detalhe, ela tem processo de formação, ou seja, né, ele é uma pessoa incompleta. Aí esse jovem passou, né, resolve levar a vida, alguém chega na escola, vai para o EJA. Eu acho que a discussão, por exemplo, o critério de mandar o jovem para o EJA, ele tinha que passar por uma avaliação sócio-assistente social. Qual que é a necessidade da família desse jovem trabalhar durante o dia para ele acelerar a sua trajetória escolar no EJA? Então não é um problema só da escola, é um problema também da assistência social. Tinha que ter um critério colocado, né, quando decidir que um jovem de 15, 16, 17 anos vai para o EJA. Não, manda para o EJA porque o menino está tatuado, porque o menino usa boné, porque o menino já deu problema antes de ir para a Fundação Casa, porque ele passou pela Fundação Casa. Aí não, manda para o EJA que resolve o problema de quem? Resolve o problema da escola, não do adolescente. Então, assim, eu só vislumbro alguma saída se quem lida com essa modalidade de ensino tiver o comprometimento de funilar os critérios para aceitar. Isso, os eixos geralmente são geridos pelo município, né? E eu acho que uma discussão ampla, que tinha que estar, inclusive, ser capitaneado pelo Ministério da Educação e a Secretaria de Estado da Educação, a funilar esses critérios, não banalizar a adolescente para o EJA, né, da forma que é feito. Eu vi isso acontecer muito. É triste. Muito obrigada. Agora a gente tem outra pergunta da Fabiana que fala: professor, muito tem se discutido sobre o encarceramento em massa. Você acha que um dos motivos para tal situação tem como base essa desatentação com os egressos de instituições como a Fundação? Ô, Milena, repete, por favor, acho que deu uma picada para mim. A Fabiana perguntou para o professor que muito se tem se discutido sobre o encarceramento em massa. Se você acha que um dos motivos para tal situação tem como base essa desatentação com os egressos de instituições como a Fundação. Essa cultura de encarceramento, né, a gente foi discutir desde do Vigiar e Punir de Foucault, e depois, né, tantos outros estudiosos, inclusive do nosso tempo, ela é profundamente ideológica, né? E eu vou mais além, falando isso porque eu estou no Estado há 15 anos. É um negócio. É um negócio. Isso, né? Quando a gente vê uns programas, como os programas sensacionalistas, né? Como o da Atena e outros que tentam imitá-lo, ela tem um suporte muito grande, né, de patrocinadores de mídia, e com aquele discurso, né, da resposta imediata do Estado para proteger a sociedade. Isso tem um objetivo muito claro: vender serviços para o Estado, para o sistema. Hoje, no estado de São Paulo, hoje nós estamos até com uma população baixa na Fundação Casa, estamos hoje com pouco mais de 6 mil, pouco mais de 7 mil adolescentes,
E eu estou dizendo baixa porque nós já chegamos a ter 11 mil adolescentes encarcerados, né? O orçamento que mantém a Fundação Casa, ele é um orçamento público, né? Esse ano estava previsto 1 bilhão e 900 milhões de reais no ano, mas nós temos também o aprisionamento de adultos. Diga-se, passagem de jovens, que a idade média é 24 anos e meio, né? Ou seja, são jovens. A idade um pouco mais velha do que a maioria de vocês. São jovens. Não vou ter um número agora, mas é um absurdo a nossa população carcerária no estado de São Paulo. Né? Um orçamento quase do tamanho do orçamento da educação e da saúde, a Secretaria de Administração Penitenciária. Que tipo de negócio está por trás disso? A venda de refeições? É só fazer conta. Só fazer conta. Imagina alimentar todo dia 150 mil pessoas. Não precisa fazer conta complexa. Imagina se cada pessoa para alimentar por dia custar R$10. 145 mil pessoas. Que deve ser hoje a população carcerária do estado de São Paulo. Nós estamos falando de R$1.450.000 por dia só para alimentar. E que empresas têm interesse nisso? Né? Imagina ter escova de dente para 145 mil pessoas presas. Né? São 145 mil escovas de dente por mês. E por aí vai. Se colocar na ponta do lápis, ou seja, então lá por trás um grande negócio. Não estou dizendo para banalizar, não é isso. Eu acho que nós vivemos em sociedade. Agora, da forma inversa, houve uma banalização do aprisionamento. E aí nós vamos aos dados. Quem é que vai preso? Quem é que lota as cadeias e as unidades da Fundação Casa? Jovens, pobres, pardos, pretos das periferias. E é um processo histórico que levou a isso. Né? É pouco mais de 100 anos que acabou a escravização de pessoas formal nesse país, porque informal existe ainda a escravização de pessoas negras, pretas e pobres. Né? Então, essa política de encarceramento ela é profundamente ideológica, aquele discurso moralista, mas eu acho que é muito mais o interesse para servir o Estado. Aí nós temos aluguel de computador, nós temos aluguel de carro, nós temos vigilância patrimonial, a manutenção das unidades, as construtoras que estão por trás para construir unidades, uma série de serviços que são vendidos. Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre valores, mas eu conheço muito bem isso. Né? E a sociedade paga. Né? Quando eu falo dos programas que faz aquele apelo mental e emocional, para quê? É porque a sociedade não questiona os orçamentos para a segurança pública. Não questiona os orçamentos que é gasto e a forma que é gasto para prender pessoas. E é um detalhe interessante, porque onde se constrói unidades da Fundação Casa, as pessoas apoiam as cidades. Mas ninguém quer uma unidade perto da sua casa. Construa no mato. Construa no meio do canavial. Por quê? É para jogar, na verdade, aquilo que eles consideram lixo debaixo do tapete, para ninguém ver. É lógico que na Fundação Casa nós estamos há 2 décadas, desde que acabamos com aquela história da FEBEM, tentando melhorar isso, mas não é 100%. Não chegamos ainda a um nível, né, por mais que os nossos esforços são cotidianos, não só para cumprir alguns preceitos básicos do ECA. Primeiro, a medida se aplica de caráter excepcional, a medida de restrição de liberdade. Está lá no ECA e no SINASE. Quando aplicar, você tem que observar duas coisas básicas. Primeiro, o adolescente está em processo de desenvolvimento. Em função disso, aplica-se o princípio da brevidade da medida. Quanto menos tempo o adolescente ficar institucionalizado, e há muitos estudos, né, estudiosos que apontaram isso, melhor a condição que ele volta, sem as marcas da instituição, para a vida normal na sociedade. Por que eu brinquei com você, com o senhor? Porque isso é altamente simbólico. Eu brinquei com a Milena. É altamente simbólico para a gente. O adolescente chega e ele tem que chamar. Se ele tiver 18 anos e uma pessoa tiver... Hoje não, ele não tem que chamar. Mas ainda chama por causa da cultura institucional e da contracultura.
porque todas as diretrizes nossas apontam para garantir atendimento com dignidade, respeitar as peculiaridades do adolescente, né? E por aí vai. Está tudo muito bem escrito, todo mundo que trabalha na Fundação Casa sabe disso. Mas nós temos aí a contracultura e uma cultura institucional que não é um problema da Fundação Casa, é um problema da sociedade brasileira. Né? A quem se chama de senhor? A quem se chama de senhor? Alguém que eu, né, de acordo com o meu julgamento moral, eu entenda que deva ser chamado de senhor. E não porque é um professor, porque é um agente, porque é um educador, porque é isso, porque é aquilo. Até porque nós não saímos na rua chamando todo mundo de senhor. Estou dando esse exemplo porque nós temos uma cultura social que ela repercute dentro da unidade. E essa cultura punitiva também. As pessoas querem ficar livres do problema e prenda. Agora, vocês imaginam, multiplica isso por 1000 dentro do sistema carcerário, que tragédia que é. Eu faço a vocês um convite, né, procure o Conselho Tutelar dos Municípios, onde tem unidade da Fundação Casa, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o CMDCA, né? Hoje, as unidades da Fundação Casa, todas têm que ter um conselho gestor com participação da comunidade. E para vocês conhecerem, e mais do que isso, vamos estudar, fazer pesquisa. Né? Vocês imaginam que a maioria é aluno de graduação, daqui a pouco tem um mestrado, tem um doutorado, para entender isso e para nos ajudar como agente público, né, como melhorar esse sistema. Né? Porque não se trata apenas de uma decisão da gestão pública, mas de uma decisão que leva em consideração esse contexto que nós vemos, social, político, né, que tem o discurso teológico, mas não se engane, é negócio, muito dinheiro envolvido nisso. Muito obrigada. Eu posso maravilhosa, estou aqui, nossa, foi muito bom. E agora, a gente, infelizmente, vai ter que encaminhar para a última pergunta, devido ao tempo, para depois ter o sorteio. A última pergunta é da Letícia. Professor, como tem funcionado essa questão da educação na ocasião da internação, na hora do preenchimento do PIA? O aluno pode não desejar estudar? Como isso é tratado com ele na internação? Letícia, muito boa pergunta, né? Porque todas as diretrizes, né, voltadas para o cuidado com o adolescente, para a construção do PIA, nós temos que trabalhar a autonomia do jovem. Nós temos que oferecer a ele leque de opções. Mas nós esbarramos, né, numa questão legal. A obrigatoriedade que está tanto na Constituição quanto no ECA, de um adolescente em fase escolar estar na escola. Então, o que é feito? A equipe sensibilizar esse jovem, que eu falei, de ressignificar a escola na vida dele. De ressignificar a escola. Filho, você precisa estudar. Ele não é convencê-lo que ele precisa estudar porque ele é obrigado, porque a gente vê muito isso. Às vezes, né, alguém da equipe perde a paz, não, você é obrigado a ir para a escola. Mas o caminho não é esse. É mostrar para ele que a escola emancipa, que o conhecimento emancipa, né? Que o conhecimento pode transformar a vida dele. É muito difícil fazer isso, mas o caminho é esse. Ele tem que ser matriculado, tem que frequentar. Mas aí é toda a equipe, né? Aí não é só o professor que está dentro de sala de aula. Né? São os agentes educacionais, são a equipe de referência do adolescente das unidades, que é composta inclusive com os agentes de apoio socioeducativo, que são os agentes de segurança, para poder trabalhar essas dificuldades do jovem. E, assim, o grande desafio não é nem na Fundação Casa, é ele voltar para a comunidade dele e, né, entender que ele precisa retornar para uma escola que cria perspectiva de futuro para ele. Mas é um desafio muito grande, viu, Letícia? Nós enfrentamos esse dilema na Fundação Casa cotidianamente. Muito obrigada, professor Benjamin, pela contribuição. E agora, finalizando o debate, a gente vai partir por sorteio. A gente gostaria de pedir para poder escolher um número de 1 a 168, senhor, se você puder pedir, por favor.
Vamos lá, 154. 154. Um minuto, professora. Eu vou projetar aqui a tela, que aí a gente consegue ver. Tô com alguns problemas de internet. Vamos ver quem é o grande sortudo dessa noite. Tá aparecendo? Apareceu, ô Milena? Sim. Tá aparecendo para mim, Gleiciane Rocha. 154, né? Isso. O 154 é a Tabata Daniele Ferreira Arantes Vieira. Ela está no momento? Na chamada? Tabata? Deixa eu ver aqui no chat. Ninguém? Não. Sim, está. Parabéns, a grande sortuda da noite. Entre em contato com a comissão do CEBIL, tá? Até meia-noite da quinta-feira. Pode ser pelo nosso e-mail mesmo. Bem, né? Com o fim da palestra, nós faremos uma breve pausa e voltaremos às 9h. E a Milena vai dar um pequeno comunicado da próxima palestra. Já agradecemos novamente ao professor Benjamin pela excelente palestra nessa noite. Muito obrigada, foi excelente, professor, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Foi muito enriquecedora para o colóquio. E lembrando todo mundo que a segunda palestra, o link já foi enviado para todos, né? E a gente vai ter a apresentação de vídeo de alguns órgãos anterior à palestra para vocês identificarem. É outro link que vai abrir. E data para finalizado. Eu agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigada, pessoal, e muito obrigada, professor. A gente fica muito feliz com a sua presença, foi ótimo, foi excelente. E é isso, gente. Fiquem atentos ao segundo link, que a gente já enviou para vocês por e-mail hoje pela manhã. É isso, muito obrigada a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, boa noite.